Boa noite, iniciamos mais um dia de leitura. Estamos no 20º dia do livro A Cultura do Jejum. Então vamos lá. Outra pessoa que me inspirou muito com seus jejuns prolongados antes mesmo de conhecer a literatura de Shavda foi Valnice Milhomens, tanto pelo seu ensino como pelo seu exemplo de muitos jejuns prolongados. Tive a honra também de ter outras pessoas próximas como inspiração, entre os quais está o pastor Francisco Gonçalves, que foi um mentor no início do meu ministério, e posteriormente, por pouco mais de uma década, serviu como parte da equipe pastoral que liderei em nossa igreja, em Curitiba. Ele serviu conosco até o recolhido ao Lar Celestial em dezembro de 2020. Eu ouvi contar a respeito e, em alguns casos, também testemunhei jejuns de 30 e 40 dias que ele fez. E foram muitos ao longo de sua caminhada com Deus. Ele era um grande homem de oração e jejum. Dele recebi muitos conselhos práticos, principalmente em relação à preparação para o jejum que abordarei no próximo capítulo. Todas essas pessoas tiveram um papel importante em inspirar-me quanto ao jejum prolongado. Duas outras pessoas, no entanto, foram usadas por Deus para levar-me a crer que esse tipo de jejum prolongado não era algo distante. Penso que isso se deu porque se tratavam de amigos, de pessoas próximas, para os quais eu olhava sem fantasia, que como se fossem dotados de uma capacidade para buscar o Senhor que a maioria de nós não possui. O primeiro foi o pastor Alberto Macedo, que fez jejum de 40 dias, ingerindo apenas água e um pouco de suco de laranja. O segundo foi o pastor Marcelo Toshi, que me encorajou muito compartilhando como foram seus primeiros jejuns prolongados. Pedi ao Marcelo que escrevesse uma versão resumida de sua experiência e segue o testemunho dele. Eu tinha ouvido de um pastor muito próximo sobre o jejum de 40 dias, só na água, e que um integrante de sua equipe pastoral havia feito. Confesso que pequei, pois duvidei que fosse possível. Naquela época eu era muito fechado em minha religiosidade e tradicionalismo. Acreditava que só Jesus poderia conseguir fazer esse tipo de jejum. Em 2012 visitei a Coreia do Sul e pude conhecer as maiores igrejas de Seul. O que mais me impactou foi observar a vida de oração e a prática do jejum das igrejas. Naquela época eu já estava em uma busca fervorosa por avivamento pessoal. Quando retornei ao Brasil, comecei com mais fervor a buscar ao Senhor nas orações das madrugadas. No entanto, até então, nunca havia feito qualquer tipo de jejum. Um pensamento, porém, passou a inundar a minha mente. 40 dias na água, jejum de 40 dias. Era tão forte que comecei a achar que estava com algum problema. Em uma manhã de oração com a minha equipe pastoral, ouvi o Espírito de Deus dizendo que eu deveria começar o jejum naquele momento. Eu me assustei, mas por ter sido tão claro, não tive dúvidas, embora tenha questionado se não havia enlouquecido. Tive até medo de falar para minha esposa quanto tempo iria jejuar. Quando ela me chamava às refeições, eu apenas dizia que estava de jejum. Até que no terceiro dia ela me perguntou por quantos dias seriam. Tentei disfarçar, mas não teve jeito. Com muito receio admiti que seriam 40 dias. Para o meu espanto, ela somente disse, ok. Quando ela me respondeu daquela forma, pensei, pronto, agora minha esposa e eu estamos malucos. Poderia estender-me por páginas e mais páginas compartilhando o que aconteceu comigo naqueles 40 dias. Mas simplifico atestando que foi uma experiência que transformou a minha vida, meu ministério e minha família. Posteriormente fui levado pelo Espírito Santo a fazer outros 3 jejuns de 40 dias, ingerindo somente água. E reconheço que todos foram únicos, com propósitos específicos e cheios de experiências sobrenaturais e extraordinárias. Quando fui entregar meu terceiro jejum, comecei a chorar, pois não queria comer. Das 4 vezes que fiz jejuns prolongados, a terceira foi a que mais tive experiências de intimidade com o amado Espírito Santo. Liguei para o pastor Domingos Jardim, que me discipula, e disse que faria 60 dias, mas ele me obrigou a entregar e comer, o que de fato era o indicado, mas fiz isso em lágrimas. Estimulados por minha experiência, muitos pastores de minha equipe e membros da minha igreja também fizeram jejuns prolongados. Hoje entendo a importância e a necessidade de uma vida de jejum e oração, e afirmo, fazer um jejum de 40 dias é possível. Quero esclarecer que o propósito deste jejum não é convencer ninguém a lançar-se a jejuns prolongados. Meu objetivo é apenas quebrar o paradigma de que se trata de algo impossível para ajudar aqueles que serão chamados por Deus a períodos maiores de jejum. Apesar de querer estimular mais pessoas, especialmente os ministros do Evangelho, a jejuarem com frequência e também a aderirem a jejuns prolongados, é evidente que isso não se aplica a todos e nem possa ser considerado um atestado de espiritualidade.
Se alguém precisasse desse selo autenticador, poucas pessoas desde os dias de Jesus seriam consideradas espirituais, afirma Chabad. A iniciação da disciplina deve ser moderada e, à medida que nos sentimos bem com a prática, deve haver cuidadosa progressividade no que diz respeito aos jejuns maiores. O jejum comum, mais recorrente na Escritura, tem um dia de duração. Para os hebreus, a virada do dia, que marcava o final de uma jornada diária e o início de outra, acontecia ao anoitecer. Particularmente gosto desse formato, e é o que mais recomendo aos que começam. Quando vão dormir, a sensação de fome ainda é tão grande quando acordam. O pior já parece ter passado. Não exige tanto de nós. Jejuns maiores que esse nos farão sentir mais intensamente o processo de desintoxicação. Então, podem ficar para os segundos momentos. Por ora, meu objetivo é encorajá-lo a afirmar: você pode jejuar. Basta começar e avançar gradualmente. Fisiologicamente falando, também não foge do nosso alcance. Como o corpo reage em jejuns prolongados? Já mencionei isso antes, mas registro uma breve explicação do Dr. Jason Fung. Para relembrar, o corpo humano desenvolveu mecanismos para lidar com jejuns prolongados sem alimento. Na ausência destes, o corpo queima gordura para obter energia e o nível de açúcar no sangue permanece no intervalo normal, mesmo nos jejuns prolongados, em razão da glicogênese. A clareza mental e criatividade experimentadas por aqueles que praticam jejuns prolongados é impressionante. Jason Fung comenta o aspecto fisiológico por trás desse fenômeno. Os gregos antigos acreditavam que o jejum melhorava as habilidades cognitivas. Pense na última vez que você fez um grande ceia de Natal. Você se sentiu cheia de energia e mentalmente alerta depois? Ou sentiu sono e um pouco atordoada? A segunda opção parece mais provável. O sangue é desviado para seu sistema digestivo para lidar com o grande influxo da comida, deixando menos sangue disponível para o funcionamento cerebral. O jejum faz o oposto, deixando mais sangue para o cérebro. Princípios importantes. Ao contar as experiências do Mahesh Chavda, citei 3 lições importantes que podemos extrair. Acrescentei mais uma à lista, a de número 4. Seguir a liderança do espírito. 2. Avançar de forma progressiva nos períodos de jejum. 3. Entender a manifestação da graça para essa prática. E 4. Checar a motivação do coração. A compensação desses princípios é, ao meu ver, essencial aos que dedicaram a prática de jejum prolongada. Liderança do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é extremamente importante e necessária na vida do cristão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, por exemplo, a ordem generalizada nas Escrituras para que peguemos o Evangelho a toda criatura, em Marcos 16:17, e que façamos discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Trata-se, evidentemente, de uma ordem coletiva. Todo o corpo de Cristo não significa, em absoluto, que cada um de nós irá a todas as nações às que teremos acesso a toda criatura. Entenda, em um sentido pessoal, não temos uma diretriz bíblica para onde devemos concentrar geograficamente a nossa pregação. Sabemos também que ninguém deveria fazer planos de escolher mudar de cidade sem buscar a vontade de Deus. Tiago 4:13 e 15. Isso indica que o Senhor possui planos personalizados para cada um de nós. Encontramos exemplos bíblicos desse nível de direcionamento vindo do Espírito Santo em caráter pessoal. Porque Pedro foi pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, por uma direção do Espírito de Deus. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: está aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Porque Paulo, em vez de pregar na Ásia, foi para Troade? Pelo mesmo motivo. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitima, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que,
nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16:10. Como o jejum não é diferente, a Bíblia não diz quanto tempo ou com que frequência devemos jejuar, mas é de suma importância ser sensível à liderança do Espírito Santo. Foi assim com Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:1-2. É verdade que o texto afirma que a liderança do Espírito tinha o foco de levar Cristo ao deserto para ser tentado, e não necessariamente para jejuar. Cristo ao deserto, por outro lado, porque presumir que nosso Senhor, como homem, faria uma coisa debaixo da liderança do Espírito Santo e não outra? Já jejuei por períodos maiores sob direção do Espírito Santo, mas também já fiz simplesmente porque eu quis me consagrar mais, sem nenhuma convocação divina própria. Fiz meu primeiro jejum de 40 dias com apenas 45 anos de idade, apesar de ter a cultura do jejum desde a adolescência. Aos 46 anos, o Espírito Santo me guiou a outro jejum com essa duração. Depois gostei da experiência a ponto de desejar fazer um todo ano, mas para minha surpresa, anos de 2020 e 2021, embora desejasse muito repetir, não senti a permissão divina em meu espírito, que é o melhor lugar onde o Espírito de Deus manifesta a sua direção. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Já no início de 2022, enquanto escrevo este livro, recebi um forte comissionamento de dedicar-me ao outro jejum prolongado, além de estudar e escrever sobre o assunto como ninguém havia feito. Creio firmemente que, embora necessitamos da libertação do Espírito Santo para todas as áreas de sua vida, quando falamos de jejuns prolongados, trata-se de um requisito. É primordial, pois isso está liderado essa breve lista de princípios, progressiva. Tenho sido um pouco repetitivo acerca desse assunto, porque sei que há pessoas que, empolgadas com experiências de jejum prolongados e outros, podem acabar fazendo as coisas certas do jeito errado. Preparar a entrada para um jejum de longa duração é recomendável, mas ter cuidado na volta também é um assunto que merece a nossa atenção. Estou adentrando no terreno do próximo capítulo, a forma correta de jejuar, mas adianto aqui que reforçarei depois. É mais provável que alguém passe mal ou que tenha um problema sério na volta do jejum prolongado do que durante ele. Comecei jejuando por um dia, depois 2, 3, 4, 5, 6 e finalmente ampliei a duração para 7 dias. Por muitos anos não passei de jejuns, só com ingestão de água, de uma semana. Cheguei a encerrar um com uma única refeição e imediatamente após iniciar outro de mais uma semana. Com o tempo subi a duração dos jejuns para 8, 9, 10 dias, até chegar aos 14. Somente em 2008, 20 anos depois, que a cultura dos jejuns foi que fiz 21 dias. Então, em 2018, depois de 3 décadas exercitando-me na prática, é que passei aos 40 dias. E nesse número, como já dito, sempre dependendo da liderança do Espírito Santo. Não estou dizendo que você precisa respeitar essa mensagem, essa mesma sequência. Mahesh Chavda compartilha que fez a progressão de 1 a 40 dias em apenas 5 anos, não em 30 como eu. A questão não é determinar um prazo para a progressão, apenas enfatizar a necessidade de que ela aconteça. No meu terceiro jejum de 40 dias, enquanto escrevo este livro, decidi fazer um experimento de ordem pessoal, exercitar-me fisicamente. Sempre ouvi dizer ser aconselhável preservar energia e um jejum prolongado a evitar o desgaste da atividade física. Estudando, entretanto, a parte fisiológica do jejum, deparei-me com uma afirmação completamente inédita e até então estranha. Para mim, Dr. Jason Fung respondeu a pergunta: posso me exercitar durante o jejum? Afirma: com certeza, não há motivos para parar sua rotina de exercícios. Todos os tipos de exercício, incluindo os de resistência, levantamento de peso e o cardio, são encorajadores. Há uma percepção errônea também comum em que é necessário comer antes de exercitar para ter energia no corpo. Isso não é verdade. O fígado nos fornece energia via glicogênese. Durante os jejuns mais prolongados, os músculos são capazes de usar ácidos graxos diretamente para obter energia. Uma vez que seus níveis de adrenalina estão altos, o jejum é o momento ideal para exercitar o aumento do hormônio no crescimento. Quem vem com o jejum também pode promover o crescimento muscular.
Essas vantagens levam muitos e deliberadamente se exercitarem enquanto estão fazendo o jejum. Os diabéticos que tomam medicamento, no entanto, devem tomar precauções especiais, porque podem ter níveis de açúcar baixo no sangue ao fazer exercício durante o jejum. Amém, pessoal? Chegamos ao fim desse dia de leitura e Deus abençoe e até amanhã.